podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no podcast da mineração. Esse programa que está um programa especial, né, em alusão à campanha do Setembro Amarelo, onde eu falo com vocês que toda semana eu vou trazer um profissional aqui para a gente falar sobre saúde mental, sobre essa campanha, né? Vou deixar o link aqui do outro vídeo que já fizemos semana passada. E hoje estamos aqui com a presença novamente da simpática aqui, Cris Montella. Cris, muito obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer. Só lembrando, pessoal, a Cris ela tem um perfil no LinkedIn, que é um Instagram que é o Bora Ser Feliz, tá? Ela é mentora de vida e carreira, né? LinkedIn Creator, empreendedora, né? E é gente que gosta de gente, né, Cris? É isso aí, gente que gosta de gente. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência de Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Vou deixar o site aí, adimb.org.br, para vocês entenderem como é que se associa, como é que entra em contato, né? E começar aqui, Cris, minha amiga, vamos falar sobre essa campanha que é o Setembro Amarelo, né? Sobre sua visão, né? Quais os principais objetivos e propósitos da campanha Setembro Amarelo? Bom, então vamos lá, tem alguns propósitos, né? Mas eu acho que os principais são a conscientização das pessoas em relação a essa prevenção ao suicídio, não é? Que é uma preocupação. Existe vamos dizer assim, a ocorrência de suicídio é muito grande, então a gente tenta prevenir isso, né? Reduzir, com certeza, os casos, né? E também o preconceito, porque há muito preconceito, não só quanto ao suicida, vamos dizer assim, né? Mas quanto à própria depressão, né? Que as pessoas se afastam muito daquelas da depressão como se fosse uma doença contagiosa, mas não é. Certo? E também abrir o diálogo para essas pessoas, porque a partir do momento que alguém entra em depressão, né, ou fica mais triste, ou mais amuado, as pessoas parece que se afastam, não querem se envolver, né? Então, inclusive a geração do meu marido, por exemplo, mais antiga, assim, é do tipo, não se mete nisso. É o que eu ouço dele, não se mete nisso. Eu falo para ele, fica na tua, porque eu vou me meter. Alguém tem que cuidar disso, alguém tem que se importar, entendeu? Então, esse é o grande diferencial. Eu vejo que é importante a gente se importar, né? Essa questão de fazer a diferença, porque eu vi como era na época dele, né? Na época dele, que as pessoas eram escondidas em casa, eram trancadas em casa, ninguém falava nada, ninguém contava nada, as pessoas fingiam que era outra doença, por exemplo, e era tudo assim, na boca pequena, e como se fosse assim um horror, né? Como se fosse eu não sei nem explicar isso direito, porque quando aconteceu próximo a mim, eu nem vivi isso direito, porque não me foi contado. Então, eu achei tão estranho, né? Por que me contaram tão diferente, né? Por que me disseram que era outra doença? Por que eu estou vendo que a pessoa está estranha, está diferente, está com atitudes que eu desconheço, essa não é a pessoa que eu conheço, né? E ninguém me conta o que está acontecendo. É adolescente, né? Então, isso não pode acontecer mais. Isso não pode acontecer mais. A gente tem que ficar bem atento e tem que estar próximo, dando apoio, né? Então, para isso é que serve essa campanha. É para que não aconteça mais o que acontecia no passado. É para a gente estar próximo para poder dar apoio a essas pessoas, né? Para se envolver, sim, emocionalmente. Exatamente. É isso, é para isso.
E é feito, você falou um negócio muito interessante, né? Eu me lembro quando eu era mais novo, minha mãe não falava o nome câncer, era CA, ou Aí aquela você fala, no doença, Nordeste eles não falam câncer, eles falam CA. Aí a primeira CA, vez que falaram aquela CA para mim, eu falei, doença. o que é CA? Aí alguém chegou no meu ouvido e falou, câncer. Aí eu falei, câncer! E por que ninguém fala? Exatamente. Aí hoje em dia eu já Não é vejo que. contagioso, não, pode É, falar. hoje eu já vejo que já está mais aberto, principalmente várias campanhas na televisão, mostrando que tem cura, determinado E estágio é de se bom que se descobrir, descubra né? logo. Quanto mais É, cedo descobrir, melhor. exatamente. É a mesma coisa. Você falou em uma parte importante, né? Quais são os sinais assim de alerta que alguém pode estar enfrentando? Problemas Olha, de saúde mental ou até pensamento depressivo? isso que eu ia falar. O interessante, né? A gente fica assim. Eu até sei quais são os sinais, mas os sinais não são só de suicida, tá certo? Vou me suicidar, não é. E ele pode ser sinais de depressão? Pode. Pode ser sinal de tristeza? Também pode. Pode ser sinais apenas de uma pessoa que gosta de ficar na dele, uma pessoa introspectiva? Também pode. Então, são sinais que a gente tem que ficar apenas atento. Não que a pessoa vá se matar, tá certo? Não é isso. Mas a gente tem que ficar atento a determinados sinais, principalmente quando há mudança de comportamento. A questão não é se a pessoa, por exemplo, se a pessoa dorme demais, se ela fica trancada demais dentro do quarto, se ela é introspectiva, se ela fala sobre desesperança, estou desesperado com esse mundo, não aguento mais, o mundo mudou, eu não quero mais saber falar nisso, eu não quero ouvir falar mais nessas coisas, eu não tenho mais interesse em assuntos tais. Isso pode ser uma desesperança porque o mundo está doido mesmo, né? O mundo, quando a pandemia, então, ficou muito louco. Mas isso não significa que a pessoa esteja pensando em se matar. Pode significar outras coisas. Mas é sempre bom a gente ficar alerta nas mudanças de comportamento. Poxa, mas a pessoa era tão alegre, a pessoa era tão falante, a pessoa gostava tanto de sair e agora está amuado, ele não quer mais sair, ele não está mais sociabilizando, a pessoa quase nunca vi fulano chorar, ou quase praticamente ele nunca chorava, e agora por qualquer coisa essa pessoa chora. Essa pessoa se alimentava super bem, agora ele perdeu o apetite. Ele dormia super bem, ela dormia super bem, e agora perdeu o sono. Ou ao contrário, ele tinha mais dificuldade para dormir, agora encosta em qualquer canto e dorme. Pode ser uma fuga. Mas isso não significa que a pessoa quer se matar. Significa que ela está em fuga. Fuga da realidade. Mas isso também é preocupante. Significa que está com um problema na saúde mental. Pode ser uma baita de uma tristeza apenas. Mas se a gente não cuidar dessa tristeza, pode virar uma depressão. E se não cuidar da depressão, pode virar uma coisa muito profunda e a pessoa pode não querer mais viver. Esse é que é o ponto. Então, os sintomas, assim, por exemplo, alguém que nunca não tinha hábito de beber e começa a consumir álcool ou drogas, também é um outro tipo de fuga, não é? A gente tem que ficar. Outra coisa, por exemplo, comportamentos autodestrutivos. Comportamentos autodestrutivos são aqueles em que a pessoa parece que perdeu o medo e começa a fazer coisas enlouquecidas, não é? Esportes muito perigosos, por exemplo, né? A pessoa bota em risco a própria vida, de repente está botando em risco a própria vida, parece feliz, pode Interessante, não né? estar, mas pode não estar. É interessante, mas pode não estar, entendeu? Tá botando. Não é que ele acha que ele é imortal. Não, ele pode estar simplesmente dizendo para mim, tanto faz. Eu tô. Desliguei, sabe? Para mim, tanto faz, morreu viver. Então eu vou viver. Vou viver, e se eu morrer, morri. Porque já que eu não tenho coragem de tirar minha própria vida, então eu vou atentar contra ela. É outra possibilidade. A pessoa também está nos dando sinais. São sinais estranhos, né? Mas tudo isso é sinal. E quem é que pode saber se essa pessoa está mudando? Quem está próximo, né? Quem está próximo dessa pessoa, quem conhece muito bem essas pessoas e estão vendo que a pessoa está estranha. Está estranha.
São mudanças. Olha, eu vou até falar de determinados comportamentos que eu já vi, identifiquei, né? Que às vezes não tem nada a ver com nada disso. Quer ver? Por exemplo, uma pessoa que nunca andou sem roupa pela casa, de repente começa a andar nu, ou de cueca, sei lá, nunca andou sem roupa, e de repente começa a andar nu, ou andar sem roupa pela casa. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está fazendo isso? As pessoas, às vezes, não sabem como chamar a atenção, como pedir socorro. E elas passam a fazer coisas diferentes. Simples assim, ela está chamando a atenção, ela não sabe como pedir socorro, então ela passa a fazer coisas diferentes para chamar a sua atenção. Ela começa a brincar com objetos perigosos, começa a brincar com fogo, com facas, com... Enfim, objetos perigosos. É o que eu falei. Começa a não olhar para atravessar a rua, distraído. São pequenas coisas, sabe? A gente detalhes, que está perto é que tem que ficar atento, sabe? Então, às vezes, não, é como eu falei, às vezes a pessoa não está querendo tirar a própria vida, ela está pedindo socorro. Porque nem ela sabe o que está acontecendo com ela e ela não sabe sair daquele buraco, daquela sensação. E eu vou dizer para você, eu nunca tive vontade de matar, não, mas depressão eu já tive. É muito ruim, muito ruim. Depressão é uma coisa muito ruim, mas tem tratamento. Tem tratamento, sabe? E assim, eu reconheço quando eu vou entrar em depressão. E eu já procuro o médico, né? A gente tem que pedir ajuda, né? Então, para isso existem os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, existem grupos de apoio, existem as pessoas que você gosta. E as pessoas que você gosta, eu tenho pessoas que gostam tanto de mim, que já chegam para mim e falam assim, acho bom você dar uma olhada no seu remedinho. Voltar no seu psiquiatra. Você não está bem, não. Coisas desse tipo. E, na verdade, quando eu não fico bem, eu fico elétrica a 1.500 por hora, rindo, pulando, assim, eu fico totalmente, sabe? E é o início de uma depressão. Para mim, é o início de uma depressão. Você vê que as pessoas são diferentes, tá certo? Exatamente. Eu, em vez de estar em tristeza profunda, eu entro em super... Assim, isso acontece... êxtase, né? Êxtase na correria. É tipo isso. É tipo isso. Eu fico muito, 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 muito acelerada. Mas só quem me conhece assim profundamente, entendeu? Quem olha para a Cris e fala, Cris com depressão? Pois é, a Cris também tem depressão crônica, diga-se de passagem, mas sob controle. Mas a minha não é do tipo quero me matar, a minha é quero viver muito. Então, mas não é o caso aqui. Mas é só para dizer que existem pessoas que estão cuidando de mim, tá certo? E eu também sinto, a gente tem que ter autocuidado, a gente tem que estar de olho no que a gente sabe da gente, é o autoconhecimento, não é? Eu sinto quando eu estou ficando diferente. Então, isso também é importante, Joninho. A gente conhecer a gente e saber quando a gente está começando a ficar diferente. Às vezes, cada um sabe de si. Eu sou e fico... muito elétrica, tá certo? Ou quando eu começo a sentir vontade de dormir demais, eu também sei que tem alguma coisa errada com o meu corpo. Não que eu esteja tendo depressão, mas, tipo, tem uma coisa errada acontecendo com o meu corpo. E cada um tem que aprender a ler o seu próprio corpo para saber que tem alguma coisa errada acontecendo com o meu corpo, seja física ou emocionalmente, tá certo? Mentalmente. Então, eu acho que essa questão dos sinais é importante. Até dor física. Você sabe que dor física pode ser um sinal de desequilíbrio emocional? Não, sem dúvida. Um exemplo que eu tenho comigo é que isso eu tenho. Às vezes, quando eu estou com algum problema muito grande, assim, que eu tenho que pensar muito, meu estômago começa a apertar. Eu tenho que tomar antiácido. Eu também tenho isso. Quando eu fico muito ansiosa, ansiosa, exatamente, Isso é canceriano, não? Não, eu sou geminiano.
Que o canceriano tem tudo no estômago, né? Ele fica bem. O canceriano trabalha. Tanto é que eu já tive úlcera, já tive gastrite, enfim. Por quê? Porque toda a parte emocional minha vai para o estômago. Ou para acabar com o estômago, ou para comer demais, né? Então eu vivo controlando o peso, porque senão eu desconto na comida. Enfim, é toda a parte digestiva. Né, Cris? Mas... Já tem outras pessoas que mandam para outros, tem pessoas que implodem. Guarda, aí vai para a pele. Exato, vai com problema de pele, ou enfim. Ou cada um implode num órgão diferente, né? Exato. Mas isso também é um alerta para quem está no mal, para enxergar e falar, sua pele está estourando, está pipocando, está se coçando todo. Isso não está normal. Qual é o problema? O que você tem? Não é isso? Exato. E Cris, a gente já falou um pouco, já iniciou nisso também, né? Quais são, assim, uma das principais barreiras que as pessoas enfrentam ao buscar ajuda para problemas de saúde mental, na sua visão? Eu acho que a primeira barreira é ela mesma. Porque ela tem que... acho que essa questão de não pedir socorro, né? As pessoas não terem autoconhecimento ou coragem, ou sei lá, de tomar conhecimento de si, né? De saber que tem algo errado acontecendo comigo e pedir ajuda, né? Então, esse eu acho que é um dos problemas. Talvez pela questão da discriminação, como eu já falei, né? Talvez pela questão de orgulho, não sei, ou talvez medo de ser diagnosticado. Eu com depressão? Não, imagina, isso não existe. Isso é psicológico. Isso é coisa de... Eu já ouvi coisa do tipo, isso é coisa de rico. Falei, não, isso não é coisa de rico, não. Então, assim, existe realmente preconceito, né? Então, as pessoas até guardam para si mesmas e falam, eu vou dar conta disso, eu só estou triste, isso vai passar. E aí se automedica e a coisa vai complicando, né, Jônia? Então, essa é uma das barreiras. Talvez falta de informação, eu não sei, né? Eu não sei até que ponto as pessoas estão informadas das causas, efeitos e consequências de ficar guardando tudo isso para elas, porque, gente, a gente só aguenta até certo ponto. De um determinado ponto para lá, a gente não aguenta mais e arrebenta, a corda arrebenta. E aí pode arrebentar no corpo, pode arrebentar na cabeça, pode arrebentar em algum lugar. E, por exemplo, esse burnout. Esse burnout, o nome surgiu agora, mas essa síndrome, ela existe desde sempre. E agora, claro, virou muito novidade, porque com a pandemia, o número de pessoas que teve burnout aumentou significativamente, a coisa ficou muito visível, né? E aí as empresas tiveram que começar a se tocar de que tinham que cuidar da saúde mental das pessoas, porque as pessoas estavam pipocando dentro do mundo. Foi uma coisa que... eu acho interessante esse do burnout que você falou, quando o caso de jornalistas lá começaram a dizer que tiveram essa síndrome, que já há muitos anos passavam por isso, aí foi quando viu uma matéria falando sobre o assunto e falou, pô, será que eu me enquadro nessa síndrome? Aí tem toda a técnica para encontrar, e realmente disseram, pô, finalmente eu consigo saber o que é que eu tenho para começar a tratar, né? Isso é muito importante. Olha que coisa importante também. A ciência evoluiu, tá certo? E as pessoas, eu acho que também podem ter medo de tratar a depressão, talvez com ideias antigas do passado. Então, muito antigamente, pessoas com ideias suicidas e com depressões profundas não tinham o lítio para se tratar e eram tratadas com tratamento de choque, internação e tratamento de choque. Realmente era uma coisa pré-histórica. Pré-histórica. Era pré-histórica. As pessoas não queriam ser internadas, porque sabiam que se fossem internadas iam
ficar dopadas por medicações, e eu entrei em tratamento de choque para, sei lá, dar boot no cérebro. Não sei exatamente como é que era esse tratamento. Muitas pessoas de famílias com mais posse, eram mantidas em casa para não ir para essas clínicas. E acabavam se matando mesmo porque não eram tratadas, tá certo? E eram trancafiadas dentro de casa e não se dizia qual era a doença que essas pessoas tinham, por vergonha, porque não queriam que vazasse essa informação, porque as pessoas não queriam que esses seus entes queridos fossem trancafiados nessas clínicas e passassem o resto da vida levando um choque para morrer de qualquer jeito. Então, ou ficavam trancados mesmo, ou até um dia que eles não aguentavam e acabavam se matando de verdade. E imagina você conviver dentro da família com uma pessoa nesse estado e a família inteira com receio daquela pessoa tirar a vida, não é? É um desespero. Né? Eu vou dizer para você que isso não é fácil. Não é fácil, não foi fácil. Eu passei por isso, não foi fácil, não. E graças a Deus hoje já tem tratamento, é uma coisa muito mais suave. A gente já pode identificar rapidamente, levar a sua pessoa querida para o tratamento, tratá-la com todo carinho e respeito, tá certo? E não chega nem perto de ser internado, nem perto de um tratamento ruim desse, tá? Agora, você também não precisa ficar com o seu ente querido trancafiado dentro de casa, sem saber o que ele tem, né? E metade da família pensando que a pessoa tem uma outra doença qualquer, mais simples, mais tranquila, e você sabendo que não é aquilo que estão te contando, mas você também não sabe o que é. E no final você acaba perdendo, a pessoa que você gosta e não entende por que aquela pessoa se matou. Porque não contaram para você a história de verdade. E você vai descobrir depois, certo? Aí você começa a tentar descobrir, mas por quê? Como é que esconderam? Por que foi assim? Por que aconteceu assim? Então, isso não deve acontecer. As coisas têm que ser claras. Realmente, não deve ser assim. Então, as coisas têm que ser claras. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Algumas por DNA, porque tem determinados desequilíbrios químicos do cérebro que são hereditários. Então, se tem alguém na sua família que teve, alguém da sua família terá. E você vai passar adiante pelo seu próprio DNA. Então, é um cuidado que você vai ter que ter com a sua família para o resto da sua vida. Não estou querendo botar ninguém em pânico, tá certo? Mas isso é real. Exato, falando isso, é real. Isso é real, tá certo? Então, se alguém na sua família, no passado, tinha depressão e se suicidou, vão ter casos na família para o resto da vida. Talvez vai diminuindo, diluindo, mas terá. Então, você tem que ficar atento desde criança aos sinais e ficar acompanhando o desenvolvimento dessa criança, porque ela não é toda criança que vai ter, mas acompanhe e se tiver algum sinal estranho, qualquer sinal que mostra que essa criança é triste ou manifesta questões de morte, questões de desilusão com a vida, de tristeza, seja com desenho, numa brincadeira, num trabalho escolar, ou no meio dos amigos, ou se é reclusa, ou socialmente ela é diferente. Fica esperto. Já fica, né? Já fica antenado para ir observando a sua criança. Porque isso, se você não cuidar logo, isso evolui. Quando você descobrir, já é depressão. E a criança simula bem, porque ela parece que brinca, ela está entrosada e tal, não sei o quê. De repente, quando você vê, ela está envolvida com droga, está envolvida com álcool, e você distrai um pouquinho, e ele vira um adolescente cheio, todo perturbado, né? E você não sabe por que meu filho é assim.
Pois é. Então, na verdade, o tratamento é muito, muito simples. Muito simples. A É isso que eu gente ia até tem perguntar. como evitar. É isso que eu ia até perguntar agora, Cris. Quais são os recursos assim disponíveis para quem precisa de ajuda, né, em relação à saúde mental, ao suicídio? Bom, tem centros de atenção psicossocial em muitas cidades do Brasil que são de saúde mental, né, que oferecem atendimento psicológico e que é da prefeitura. Então, é aberta. Não sei se é prefeitura ou município, mas são centros que você pode procurar ajuda, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, se for algum ataque ou alguma reação, alguma coisa estranha, você pode entrar numa emergência de qualquer hospital, UPA, qualquer coisa, porque eles vão encaminhar, tá? Se for uma emergência. Existe também para adolescentes, adultos, o Centro de Valorização da Vida, que é pelo atendimento pelo telefone número 188, que você pode conversar com qualquer uma dessas pessoas e pedir orientação. Eles estão ali para isso. Centro de Valorização da Vida é para prevenção ao suicídio. Mas aí já é um ponto maior, tá certo? Mas você pode pedir ajuda para eles. Em algum momento de profunda tristeza, né, de desorientação, você também pode pedir ajuda. Você também pode pedir ajuda a profissionais de saúde mental. Aí na lista estão psiquiatras, neurologistas, psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas e, enfim, até o seu médico. No primeiro momento, se você não sabe que médico procurar, você pode conversar com o seu médico, um clínico geral, e pedir orientação. Tá certo? O importante é não ficar parado esperando a coisa piorar, tá certo? Peça ajuda. Pede para o seu amigo, pergunta para o seu colega, não quer falar com o seu pai, não quer falar com a sua mãe, fale com alguém. Fale na escola, fale no médico do trabalho, dentro da empresa, fale com o médico do trabalho, fale numa ONG, existem ONGs especialistas em saúde mental, tá certo? O importante é pedir ajuda. Procure não pedir ajuda, né, você achando que está pedindo ajuda, tá certo? Se empoleirar no topo de um prédio não é pedir ajuda. Sabe? Se expor, assim, tipo, vou me matar, hein? Mandar mensagem pelas redes sociais, mensagem de tristeza, mensagem de ameaça, dizer que está pensando que acabar com a própria vida. Isso é uma maneira de pedir ajuda, mas é uma maneira triste de pedir ajuda. A maneira boa de pedir ajuda é: eu não estou bem. Eu tenho tido pensamentos ruins. Eu ando pensando em forma de me matar. Eu ando pensando que a vida não é mais para mim. Principalmente se você tiver família, filhos, pessoas que gostam de você, que estão à sua volta. Porque quando a gente fica muito, muito, muito ruim, a gente esquece deles. E depois, se você for embora, eles vão pensar assim: poxa, mas ele não gostava da gente? Por que ela se matou? Ela não amava a gente? Você já imaginou seus filhos? O que vão pensar de você se você se matar? Você não quer saber. É muito ruim. Faz um mal generalizado em todos que ficaram. Você não tem noção do estrago que você faz. Então é melhor se tratar. Isso é bem observada essa questão, né? Que você está resolvendo um problema, não é resolvendo, você não está resolvendo. Você está resolvendo, você está acabando com a dor. Mas acontece que essa pessoa que faz isso, ela não pensa nas consequências. Ela já perdeu a noção. A dor dela é tão profunda, mas tão profunda, que ela não enxerga isso. Ela não enxerga isso. Ela quer acabar com a dor dela. Então, quando chega a esse ponto, ela não enxerga mais nada. Eu só posso pensar assim, porque eu não imagino que uma mãe ou um pai tirem a própria vida sem pensar nos filhos. Eu acho que quando chega a esse ponto, eles não pensam mais em mais ninguém. A dor deve ser profunda demais. Eles devem achar que a vida vai ser melhor para os outros sem ele ou ela. Entendi. Deve ser assim, imagino eu. Porque não é possível
uma pessoa tirar a própria vida sem pensar na falta que vai fazer para as outras pessoas que amam essa pessoa, que precisam dessa pessoa. Então... É complicado. É complicado, sim. Como é que você acredita, então, que as escolas, empresas, comunidades podem se envolver assim para apoiar na campanha do Setembro Amarelo? Isso é importante mesmo. Então, vamos lá, vamos começar pelas escolas. As escolas, elas podem fazer isso, elas podem fazer isso, na verdade, o ano todo. Não precisa fazer só em setembro, sabe? Eu entendo que setembro... Exato, é feito isso, o setembro é feito isso por conta do Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio, que é dia 10 de setembro, tá certo? Eu entendo isso, mas a saúde mental é um problema de todo dia. Igual para saúde física. Você não cuida da sua saúde física o ano inteiro? Você não vai à academia, não faz check-up, não vai ao dentista, não vai ao médico, você não está sempre cuidando da sua saúde física, tomando vitamina, tomando remédio, cuida da sua alimentação, então também cuide da sua saúde mental com o mesmo carinho que você cuida da sua saúde física. Ou seja, o ano inteiro. Então a escola, a empresa, os médicos também deveriam cuidar da saúde mental do paciente o ano inteiro. Então o que a escola, por exemplo, poderia fazer? Programas de prevenção, tá certo? Então, eles podem incluir na agenda da escola tudo que for relacionado à saúde física. Não tem educação física na escola? Tem. Tem educação física na escola. Você não tem aula de educação física na escola? Tem. Então, em paralelo à aula de educação física, poderia ter um outro programa, também tão assíduo quanto, que trouxesse pessoas na escola, por exemplo, para fazer palestras, fizessem gincanas, fizessem programas junto com as gincanas e os programas de esportes, toda vez que tivessem coisas esportivas na escola, incluísse atividades relacionadas à saúde mental. Se você está tão bem para fazer atividades esportivas, a sua cabeça está tão boa também assim? Então, você entendeu? Então, juntar todos os programas de saúde física com algo relacionado à saúde mental. Então, que sejam palestras de esclarecimento, que sejam sessões de um grupo de psicoterapia. Eu não sei porque eu não sou da área, mas eu estou aqui esclarecendo pontos importantes, mas eu não sou psicoterapeuta, né? Não sou dessa área. Mas eu acho que deveriam dar a mesma importância para a saúde mental que dão a saúde física. Se você tem aula de educação física, vamos implementar nas escolas um programa ao longo do ano que cuide também da saúde mental. Então, para isso, a gente teria mais música, mais outros programas que trabalhem uma alegria na cabeça, sabe? Que tratem com que a pessoa relacione-se melhor com as outras pessoas, sabe? Que tenha um tempo para ela, mais autoconhecimento, mais autocuidado. Essa é a minha sugestão para as escolas. Para as empresas, que você também falou, né? Para as empresas, eu já vejo o seguinte, pessoal das empresas, mundo corporativo, o capital humano é a sua maior riqueza. Atenção, porque empresa é só um CNPJ, um contrato social. O que vale mesmo, o que tem grande valor na sua empresa são as pessoas, tá certo? Então, já que estamos na onda de valorizar o talento humano, valorizar as pessoas que trabalham ali dentro, e vocês já cuidam da economia, da saúde das pessoas, oferecendo benefícios como plano de saúde, vale transporte, vale refeição, né? Então, vamos tentar incluir dentro desses benefícios coisas que valorizem e que fiquem de olho também na saúde mental para ter menos burnout nessas empresas. Não adianta se dizer uma empresa humanizada se você não trata a criatura como um ser humano, tá certo? Então, vamos tratar as pessoas como seres humanos. Não adianta botar mais carga de trabalho do que o ser humano aguenta. Não adianta botar trabalho de 3 em uma pessoa. Então, não adianta. Não, ele consegue, passa para ele. Certo? Então, vamos lá. Não é só aguentar fisicamente, a pessoa também tem que aguentar emocionalmente, psicologicamente.
Então, coloque, por favor, tem muitas empresas já fazendo isso, não é? Botando pessoas para cuidar dessa questão da saúde mental dentro das empresas, mas grandes empresas estão fazendo isso. Então, eu acho que tem muita empresa precisando aí ter este olhar de respeito ao ser humano, né? Não adianta tratar o ser humano como um burro, porque o burro é assim, você bota burro, cavalo, você bota ele para trabalhar o quanto ele aguentar até morrer, quando morrer não. Quando ele estiver muito doente, dá um tiro na cabeça dele, joga fora, bota um outro burro para trabalhar. O ser humano não é assim. E ainda não existem leis tão protetoras nesse sentido. Temos muito que evoluir, tá certo? Então, eu acho que as empresas têm que parar para se conscientizar desse ponto. Não podemos abusar, tá certo? Tem que usar o ser humano como um humano. Aliás, quem decide isso também é um ser humano. Exatamente. Então, o ser humano vai dar lucro para você se ele for tratado como um ser humano. E vai dar muito mais lucro ainda se você tratá-lo como um ser humano. Então, o que tem que fazer? Temos que fazer conscientização do dono, do topo. É do topo para baixo, sabe? Os líderes, os gestores, os diretores, o CIO, do topo, sabe? Como tornar a minha empresa, é um desafio aí, como tornar a minha empresa mais lucrativa, com mais performance, com tudo que eu preciso, mas usando os humanos de forma a respeitá-los como seres humanos. Então, não adianta, eu sou super a favor da inovação tecnológica, tá certo? A inovação tecnológica veio exatamente para isso, para que a gente passe os trabalhos mais braçais, mais repetitivos, né? Mais operacionais, para um robô e deixar os trabalhos mais criativos, mais inovadores, mais estratégicos, mais de criação para o ser humano. Ok, mas então por que ainda tem empresa que bota o ser humano para trabalhar 14, 16, 18 horas por dia? Tem empresas que têm trabalho escravo ainda no Brasil. Gente, vamos acordar. E depois, como é que se prova isso tudo? Aí o que adianta a gente depois, bota na justiça? Não é questão, não bota na justiça, é a saúde da pessoa. Exatamente. Vocês já acabaram com a saúde da pessoa. Isso não tem retorno. Então, o pessoal que trabalha nessas empresas, acordem para isso. Não se sujeitem a trabalhar em empresas que não respeitam você como um ser humano. Mas eu preciso trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar. Mas tente achar um meio termo, né? Porque também tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que não querem estudar, não querem melhorar. Então, elas se sujeitam também a esse massacre de não serem tratadas como seres humanos, porque elas não querem ser, não querem crescer. Então, é muito complicado isso. Se você quer ser tratado como um ser humano e ser respeitado como um ser humano, não banque o burro de carga, banque o ser humano. Certo? E as empresas farão o trabalho delas e você vai fazer a sua parte. Mas o Brasil é o Brasil, né? O Brasil é o Brasil. Então, eu lamento imensamente, mas a gente quer torcer que todos os humanos sejam cuidados como seres humanos. Então, se faça respeitar, né? Se faça respeitar. Exato. Ô, Cris, estamos chegando aqui ao final aqui desse podcast especial, tá? Novamente agradecer a você. E que mensagem importante você gostaria de deixar para as pessoas? Mais que eu já deixei. Mas você deixou mais sobre Setembro Amarelo, sobre bora ser feliz. Que mensagem final? Não, bora ser feliz. Deixar? Todo mundo tem que ser feliz. Se você está feliz onde você está, fica onde está. O meu trabalho é daqui para cá e o seu, é seu, né? Exato. Então, o seu é seu, o meu é meu. Eu faço o que eu posso para ajudar quem quer ser ajudado, não é verdade? Mas agora, então, o meu recado principal, maior de todos é esse. Independente do que o outro está passando, não deixe passar. Sabe? Não deixe passar. Porque eu, nesse meu trabalho de mentoria de vida e carreira, que comecei só fazendo currículo, eu descobri, talvez seja um karma, não sei, talvez eu já passei tudo que eu passei na vida para poder ajudar essas pessoas nesse ponto. Eu já peguei muito profissional para fazer currículo, quando eu tive
eu não posso fazer o seu currículo porque você tem um problema emocional. E eu não cuido de problemas emocionais. Eu posso até identificar que você tem um. E digo para você, você não está conseguindo passar nos processos seletivos porque você tem um problema psicológico, ou um problema emocional, ou uma sobrecarga. Você não vai passar entrevista nenhuma porque os recrutadores percebem isso. E eles não vão contratar uma pessoa que está com burnout, que está com desequilíbrio, que está com uma síndrome do pânico, ou que está inseguro. Então, e eu tenho uma antena para isso, porque eu tenho, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas eu já vivi com muitas pessoas que passaram por muitas coisas parecidas. E quando eu sinto essa insegurança, quando eu sinto esse medo, esse cheiro desse medo, esse cheiro de tristeza, sabe, me dá uma agonia, porque eu quero ajudar, mas eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga. Mas eu também não posso chegar para a pessoa e dizer, vou fazer o seu currículo e tá ótimo, tá lindo, vai em frente. Eu não faço isso. Porque eu sei que a pessoa não vai conseguir. Então eu tenho que parar o meu trabalho e dizer para a pessoa, olha, eu não vou fazer o seu currículo porque você precisa se tratar. Quando você acabar de se tratar, você vai procurar um médico, vai dizer isso. Vai procurar para ela isso. E eu digo na cara da pessoa o que é que ela tem. Ou o que ela parece que tem. Quando você melhorar, você volta, que eu faço. Mas enquanto você não cuidar disso, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Então, eu sou uma pessoa que falo isso. Para quem me procura e eu vejo sinais de algum tipo de transtorno ou de algum tipo de necessidade de se equilibrar mais, equilibrar melhor. Quando eu percebo que o problema não é no currículo, não é no LinkedIn, é nela. É nela. Quando o problema é falta de estudo, eu mesmo oriento. Se o problema é falta de segurança, eu mesmo boto a pessoa no prumo. Mas quando o problema é emocional, saúde mental, eu não trato porque eu não sou especialista, tá certo? Acho que eu deixei isso bem claro, né? Então, é preciso que alguém de fora diga para essa pessoa, você não tá bem. Você precisa de ajuda. E orienta, procura um psiquiatra, procura um terapeuta, procura um órgão tal, procura isso. E depois você volta. Então, você tem que ter a humildade de dizer, você é qualquer um, né? Tem que ter a humildade de dizer, eu não sou a pessoa que vai te curar, vai te ajudar, mas você precisa de ajuda. Eu acho que esse é o recado, sabe? Esse é o não recado, faça vista grossa. Não finja que isso não é problema seu. Você tem um colega de trabalho que você está vendo que não está bem, dá um toque. Fala com ele, fala com a família dele, fala com o melhor amigo dele. Faça alguma coisa, mas não faça nada. Okay? Faça alguma coisa, mas não faça nada. Você lembrou algo que aconteceu comigo lá no Pará, que eu trabalhava numa sala de controle, e todo dia que eu chegava para trabalhar de manhã, tinha uma moça que sempre dava bom dia para a gente. Ela parou de dar bom dia. Continuou trabalhando do mesmo forma, mas só não dar bom dia me chamou a atenção. Poxa, ela sempre deu bom dia para a gente. Aí fui conversar com ela, falei, está acontecendo alguma coisa? Essa mulher desabou no choro, assim, que eu pensei até que eu tinha feito alguma coisa. Eu, meu Deus, me desculpe, não foi eu. Ela, não, a gente foi levei para a medicina do trabalho, ela contou lá que estava passando por um problema muito sério, que a separação que ela teve estava afetando muito a vida dela, e o que me chamou a atenção foi isso, ela não parou de trabalhar de jeito nenhum, exerceu o mesmo papel, mas, pô, aquele simples sinal dela não dar bom dia, eu falei, tá acontecendo alguma coisa, ela sempre não é. Bom dia aqui. É isso que eu faço, você vê só que besteira, parou apenas de dar bom dia, você percebeu. Alguém vai perceber, alguém vai ter mais sensibilidade para perceber uma pequena mudança de comportamento. E essa pequena mudança de comportamento diz tudo. Ela diz tudo. Diz tudo, beleza. Alguém vai perceber. Cris, novamente. Não era nem questão do suicídio, tá vendo? Mas pois é. Se ninguém cuida, saúde mental. Exato. Isso podia virar uma coisa, maior, exato.
Cris, muito obrigado pela sua Imagina. participação aqui nesse programa especial. Tenho certeza que quem está assistindo está tirando muitos bons insights. Pessoal, procurem a Cris aí no LinkedIn, a gente já tem uma entrevista completa com ela aqui, né? A Cris Montella no LinkedIn, que vocês vão ter aí muito conteúdo bacana, eu acompanho sempre, tá? Cris, novamente o espaço aqui do podcast é seu quando quiser voltar e vou estar sempre convidando, pode ter certeza. É isso aí, pessoal. Estou à disposição, tanto para mentoria de vida e carreira, como se você tiver aquele probleminha qualquer, assim, que não sabe quem procura, assim, quem sabe, né? Bater um papinho, às vezes ajuda, né? Estou sempre aberta, tá legal? Foi um grande prazer, Jônia. Muito obrigada pelo convite, viu? Sempre que quiser, eu estou à disposição. Tchau, pessoal! Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, tá? Vou deixar aí o site adimb.org.br para vocês acessarem e ver como é que faz para se associar, tem eventos, tem treinamento, congresso e muito mais. E esse foi um programa especial aqui no podcast da mineração e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.